Josué, capítulo 10, nós exporemos os versículos de 1 a 15, mas de início faremos a leitura apenas dos versículos de 1 a 5. E diz assim a palavra do nosso Deus: Quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e a havia destruído totalmente, fazendo com Ai e com o seu rei o mesmo que havia feito com Jericó e com o seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens eram valentes. Por isso Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques, e a Debi, rei de Eglon, dizendo: venham até aqui e me ajudem. Vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Queridos, vamos orar. Santo Deus, Pai, nós estamos com a Tua palavra aberta, Senhor. E nós sabemos que simplesmente tendo a lido já somos abençoados. Mas nesse momento nós queremos fazer a exposição dela, para que haja maior benefício, maior bem para a alma dos Teus filhos e Tuas filhas. E por isso nós te pedimos que o Senhor nos dirija em tudo. Que o Teu Espírito, ó Deus, poderosamente nos conduza nesse momento de exposição. Ó Deus, para que haja a voz do Senhor nos corações dos Teus filhos e filhas. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu me lembro de ter ouvido uma canção, e um trecho de uma canção, mas que não me faz lembrar o resto dela, o mesmo nome dela. A única coisa que eu me lembro é que ela dizia basicamente o seguinte: Deus disse isso, eu acredito nisso, e isso é suficiente para mim. Esta expressão, esta frase, ela pode ser bastante simbólica e concisa, mas ela chega ao coração de toda a verdade que precisamos pensar, de toda a vida que precisamos reconhecer. Aceitamos Deus em Sua palavra, e isso é suficiente. Esta expressão, ela deixa claro aquilo que nós deveríamos entender todos os momentos da nossa vida. Que se o fizermos, se aceitarmos a palavra do Senhor, isso deveria e isso irá influenciar o resto de nossa vida. Isso vai impactar como nós pensamos, como nós vemos e interpretamos as nossas circunstâncias e principalmente como nós nos aproximamos de Deus. Se nós realmente aceitamos a palavra de Deus, isso irá motivar no presente a nossa busca pelo próprio Deus. E a nossa busca dele por responder e cumprir a sua palavra. Uma das grandes verdades da Bíblia, como nós conhecemos a Deus através dela, é de que Deus não é subordinado, nem apaziguado por nossa manipulação, ou por nossos intentos de controle. Mas por esta mesma palavra, nós somos diariamente convencidos de que em Cristo, Deus ouve as nossas orações. E não apenas as ouve, mas Ele responde às nossas orações
de acordo com a sua natureza e com aquilo que Ele tem nos prometido como seu povo. A palavra de Deus, ela diariamente nos faz estar convencidos de que nós podemos de fato conhecer a Deus. E não apenas isso, pelo fato de Ele ter se dado a conhecer, nós podemos compreender a sua vontade para nós. A questão, meus irmãos, com a qual nós nos deparamos nesta manhã, com o texto que temos aberto diante de nós, é que se nós tomamos Deus em sua palavra, nós o conhecemos como Deus da palavra, e nós o buscamos com base no que Ele nos prometeu. Esse é o resumo do que nós veremos nesta manhã. Nós veremos que isso fará de nossos dias ordinários, dias que poderiam ser chamados de extraordinários. Enquanto nós vivemos com a palavra do Senhor, a aceitamos. E desta forma conhecemos a Deus e podemos atender à sua vontade. Isso transforma os nossos dias. No que nós poderíamos dizer ser o coração do texto de Josué 10, nós lemos no versículo 14, que não houve nenhum dia como este, antes ou depois. Portanto, meus irmãos, um dia como nenhum outro. É isso que o poder, pela sua presença, pela presença de Deus, faz conosco. De dias ordinários, um dia como nenhum outro. Este é o texto que nós temos diante de nós. E esse versículo, ele nos leva a uma grande e contundente afirmação por conta do milagre que acontece no versículo anterior, o versículo 13. E o versículo 13, ele descreve um dos milagres mais espetaculares da Bíblia toda, mas ao mesmo tempo, um dos milagres mais controversos. O verso 13, ele diz que o sol parou no meio do céu e não se apressou em se pôr por cerca de um dia inteiro. Para nós que somos crentes, para as pessoas de fé, meus irmãos, conhecer o Deus da Bíblia geralmente significa aceitar milagres estupendos sem grande dificuldade. Como a travessia do Jordão, que nós já vimos nesse livro, o machado flutuante da época de Eliseu, o nascimento virginal do Senhor Jesus, a ressurreição dele, a transformação da água em vinho. E embora nós não tenhamos pistas precisas, exatas, de como estas grandes coisas aconteceram, como povo de Deus, nós simplesmente cremos. Mas esse milagre, meus irmãos, que nós temos diante de nós esta manhã, ele parece fazer, segundo a crítica insistente de muitos céticos, como sendo totalmente incompatíveis com a ciência astronômica e como sendo um grande absurdo. Mas o que seria um milagre? Se não um grande absurdo, ou você transtornar quaisquer conceitos científicos. Isso vale para o nascimento virginal e para todos os demais milagres que eu também citei aqui. Só que os céticos, eles se perturbam diante desses acontecimentos. Mas, afinal de contas, meus irmãos, isso é um milagre. Mas ele parece, precisamente, causar uma consternação única na mente dos céticos. Ele convida ao ridículo dos céticos, dos novos ateus de maneira especial, aquilo que a palavra diz. Homens como Richard Dawkins, eles são como mariposas atraídas pela chama do versículo 13 de Josué 10. Mas nós iremos abordar estes 15 versículos nesta manhã, não com ceticismo, mas com fé, com confiança no Senhor.
E olhando para o seu contexto histórico e para a história que é apresentada aqui brevemente para nós, sem ofuscar o ponto principal de nossa passagem, nós estaremos olhando coisas importantes. Vendo principalmente que o Senhor luta por seu povo. Em um dia muito diferente. Um dia que não será mais, nem antes e nem depois. Vejamos o contexto do nosso livro, do nosso capítulo. No domingo passado, nós ouvimos o nosso irmão presbítero Luiz expondo o capítulo 9. No capítulo 9, Israel ele é confrontado com uma vida inteira de decisões, especialmente de decisões ruins, com uma nova decisão ruim. Estas reflexões, elas estão sempre presentes na vida do povo de Israel. Há no capítulo 9 uma decisão equivocada, míope, enganosa. Eles tomaram a decisão de entrar em aliança com um povo que eles deveriam destruir, como sendo instrumentos da vingança, da ira e da justiça de Deus. Eles fizeram uma aliança, um pacto de preservação da vida de uma cidade chamada Gibeão. Cidade importante, cidade que era líder de uma coalizão de 4 cidades, como nós vemos no capítulo 9, versículo 17. A intenção parte, obviamente, da própria cidade de Gibeão. Gibeão sabia que eles seriam destruídos, eles eram os próximos da lista de Israel. E nessa condição eles seriam exterminados, assim como Israel havia arrasado, queimado, destruído Jericó e Ai. E eles seriam os próximos. Então eles fizeram aquilo que pessoas desesperadas costumam fazer. Eles enganaram Israel com bajulação, ocultaram informações, apresentaram desinformações, mentiras descaradas para conseguir um acordo com Israel. Israel cai na mentira, no engano e na manipulação de Gibeão, contrariando a vontade do Senhor. Israel teve a oportunidade de consultar ao Senhor, que depois acabou por expor o engano de Gibeão contra Israel. Mas eles não pediram o conselho do Senhor, como nós vemos ao longo do capítulo 9. E então, diante desse equívoco, desse erro, Israel fez uma aliança obrigatória com um povo a quem, na verdade, deveria exterminar pela determinação do Senhor. E este capítulo, capítulo 10, ele trata da imediata consequência para Israel da má decisão que acabara de tomar. Mas também este capítulo, ele desdobra as promessas fiéis de Deus que são feitas a Israel a longo prazo e que não serão frustradas mesmo diante das más decisões e escolhas da nação de Israel. Haveria um custo contínuo para eles em razão da escolha que haviam feito. Agora eles teriam que ir a uma guerra em defesa de Gibeão. Eles deveriam guerrear e lutar não por si mesmos, mas por aqueles com quem eles fizeram a aliança no capítulo 9. E isso iria lhes custar tempo, vida e até mesmo credibilidade na região. Eles viveriam com essa decisão ruim, suas consequências, o resto dos seus dias, e isso também se daria a seus filhos. Mas eles não seriam definidos por essa decisão ruim. Nisto, nós vemos nesse texto a presença daquilo que o texto que nós lemos na abertura do culto, o Salmo 98, diz: as exibições da misericórdia e da fidelidade do nosso Deus para com Israel. Mesmo diante de uma decisão tão ruim,
E mesmo com as consequências presentes, o Senhor não permitirá que Israel sejam definidos por esta decisão ruim. Isso porque Deus ainda cumpriria sua parte da promessa e ainda garantiria a Israel a terra prometida. Tomar a terra prometida seria diferente do que Israel havia imaginado inicialmente. Mas certamente isso aconteceria enquanto eles ainda conseguissem andar com fé, com confiança no Senhor. E assim, meus irmãos, como Josué ele se confortou com o fato de que eles ainda receberiam a terra prometida, nós também somos confortados com esse contexto, com o fato daquilo que o próprio Deus, o Senhor Deus, está fazendo na nossa vida. Quando nós olhamos para textos da palavra do Senhor, como Filipenses 1,6, que diz: "E estou certo disto", diz Paulo, "que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la no dia de Jesus Cristo." Meus irmãos, por mais que também nós tenhamos vidas repletas de escolhas equivocadas, de decisões ruins, nós somos confortados aqui pela palavra de Deus com o fato de que todos os nossos pecados serão redimidos. Um dia nós estaremos completamente santos e preparados para viver com Jesus por toda a eternidade, porque Yeshua, porque Jesus, o maior Josué, o melhor Josué, nos conduzirá até lá, mesmo que as nossas vidas estejam repletas de decisões ruins, de escolhas equivocadas. Vamos dar uma olhada no nosso texto, na nossa história, a história de um milagre incrível, porque, meus irmãos, esse texto ele nos alimenta na nossa esperança futura, mas ele também nos instrui no presente sobre como nós podemos nos agarrar no presente, hoje, agora, às promessas do nosso Deus. O texto ele tem uma estrutura de 3 partes. 3 temas ou 3 palavras poderiam estruturar esse texto em suas sessões. A primeira sessão, dos versículos de 1 a 9, nos apresenta uma grande rebelião. E uma rebelião que não é uma coisa simples, mas uma grande figura, uma grande imagem daquilo que é a tônica da humanidade. Um povo, uma humanidade rebelada. Nos versículos de 10 a 15, nós vemos o tema da libertação, que é a última parte da nossa mensagem de hoje. E naquilo que nós veremos no domingo que vem, os versículos de 16 a 43 trazem no restante desse capítulo o tema do julgamento do Senhor. Vejamos novamente os versículos de 1 a 9. Nós já lemos até o versículo 5, e eu gostaria que você lesse comigo agora do 6 até o 9. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: "Não retire as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós." Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os viventes e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: "Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir." Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Meus irmãos, como nós já lemos nos primeiros 5 versículos, as notícias das derrotas de Ai e de Jericó haviam repercutido. Elas viajaram rapidamente entre as cidades e estados de Canaã. E não era preciso ser um grande estrategista militar
para entender que Israel estava avançando com sucesso e avançando para o coração, para o centro, para o núcleo da terra prometida, de Canaã. Israel, como estratégia, estava mirando a parte central da região. E por que Israel estava fazendo isso? Porque alcançando o que era chamado de o Planalto de Benjamim, nós estamos aqui como moradores do Distrito Federal no coração do Brasil, no miolo, no centro, grande centro do nosso país. E aqui é chamado de Planalto Central. A terra de Canaã tinha o seu próprio planalto, chamado de Planalto de Benjamim. E é para lá, para o centro de Canaã, que Israel estava avançando e avançando com sucesso. E isso com um objetivo militar muito claro, com uma estratégia militar muito clara. Ao conseguir atingir o centro de Canaã, dali Israel poderia lançar campanhas contra o norte e contra o sul, terminando ou concluindo as suas ações militares para conquistar, dominar completamente a terra prometida. E tudo isso já vinha sendo compreendido por estes reis destas cidades e estados que são mencionados nos versículos iniciais, dos versículos de 1 a 9 deste capítulo. Esta notícia, esse conhecimento, levou as 5 cidades e estados a se unirem para lutar: Jerusalém, Hebrom, Jarmute, Laquis e Eglon. Eles se uniram para lutar. Mas em vez de atacar Israel, o nosso texto diz que eles decidiram atacar Gibeão, porque eles também tiveram notícia de que Gibeão havia conseguido fazer um acordo com Israel. Um acordo de não serem mortos e destruídos. Eles então trouxeram todas as forças deles com apenas uma intenção em mente: atacar este traidor, a cidade-estado de Gibeão, enfraquecer a determinação e a palavra de Israel dada a Gibeão. A intenção era clara: nós vamos pegar aquele dentre os nossos povos, da nossa região, o traidor Gibeão, a cidade de Gibeão, e nós iremos enfraquecer Israel, destruindo, atacando aquele com quem eles se aliançaram em nossa região. É isso que deixa claro o versículo 5, da primeira parte que nós lemos. Mas o versículo 6, ele deixa claro que os gibeonitas, eles apelam a Josué para libertá-los, para lhes proteger diante da investida destas outras cidades. Isso fez com que Israel fizesse os movimentos aqui descritos no texto que acabamos de ler. Eles mobilizaram suas tropas, viajaram os 40 quilômetros de Gilgal, onde estavam, até a cidade de Gibeão, e travaram guerra contra esse super-PEC militar amorreu, formado por estas 5 cidades-estado, sob o comando destes 5 reis. Então, meus irmãos, Josué honra aqui a aliança, mesmo que numa decisão equivocada, mas uma aliança que havia de fato sido feita entre Israel e Gibeão. Embora os gibeonitas não merecessem que Josué honrasse com isso. Isso por quê? Porque o tratado de deixá-los viver não incluía protegê-los. O acordo que fora feito no capítulo 9 era apenas no sentido de que a eles seriam permitidos viver. Mas aqui o pedido é para que eles sejam protegidos através de uma ação militar por parte de Israel. Mas os versículos de 7 a 9, então, mostram Josué indo em defesa, juntamente com todos os homens de Israel,
da cidade-estado de Gibeão. Isso eu acredito, e muitos estudiosos dessa passagem acreditam, acontece porque Josué ele vê uma vantagem militar estratégica em prover esta proteção e ajuda a Gibeão. Porque ao invés de atacar estas cidades fortificadas de cada vez, ele poderia conquistá-las todas de uma só vez. Vocês viram o quanto foi necessário da intervenção do Senhor para a conquista de Jericó e depois para a conquista de cidades fechadas, fortificadas, muradas, difíceis de serem conquistadas. Mas aqui Josué ele percebe uma enorme possibilidade, oportunidade. Ao invés de conquistar essas cidades uma a uma, transpondo seus muros e fortificações, nós as abateremos, nós as derrotaremos todas de uma só vez, numa só campanha. Mas mais importante ainda, Deus ele garantiu a Josué de que ele não precisava ter medo deles, pois Deus lhes daria a vitória. E Josué, sabendo que mesmo com a complexidade de ter que percorrer 40 desgastantes quilômetros, o que lhes daria alguma desvantagem em termos de cansaço e desgaste a seus homens, para chegar até o local onde ali estavam estas forças militares amorreus, ele sabia que o Senhor havia prometido a eles vitória contra estes povos. E aqui então, apesar da fadiga dos homens, Josué de imediato ele ordena um ataque de surpresa contra os amorreus, e isso nos leva ao segundo tema do nosso capítulo, dos versículos de 10 a 15, acompanhem comigo. Ele diz assim: o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maqueda. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, à descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras de Azeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedra, dos que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor, assim, atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué, e todo Israel com ele, ao arraial de Gilgal. Meus irmãos, nada poderia ser mais claro do que o fato de que, apesar da coragem e resistência dos soldados israelitas, Deus está batalhando aqui. O resultado dessa batalha aqui se deve não às habilidades militares de Josué, não à força militar das tropas israelenses, mas o resultado militar desta ação aqui acontece dado a libertação de Deus. Os israelitas eles têm que lutar, e eles lutam arduamente aqui.
Mas de três maneiras distintas, Deus ele está aqui interferindo soberanamente para libertar o seu povo e, consequentemente, Gibeão. No versículo 10, nós vemos que Deus lança pânico sobre os inimigos do povo de Israel. As forças cananeias, eles sabem que o acampamento de Israel está distante 40 quilômetros. Eles sabem que o terreno é íngreme, difícil, desgastante de ser percorrido. Então eles são aqui pegos de surpresa, porque eles não esperavam que eles se locomovessem por esses 40 quilômetros, se desgastassem tanto e mesmo assim lançassem imediatamente ataque contra eles. E então são surpreendidos. Mas o pânico deste povo não é apenas resultado do ataque surpresa que eles sofrem aqui, inesperado que eles sofrem aqui do povo de Israel. Deus soberanamente, diz o texto, lança confusão sobre eles, empregando uma espécie de cegueira que os impede de reagir estrategicamente. Como resultado de Israel obter grande vitória aqui em Gibeão. Quando os cananeus eles tentam escapar, Israel os persegue ao longo da estrada que sobe para Bet-Horon, diz o verso 10, e os mata até Azeca e Maquedá. E são derrotados. É a mão do Senhor. É Deus, o Deus de Israel, guerreando por ele. Mas não apenas isso, o verso 11, ele acrescenta que Deus ele traz as forças da natureza, a quem ele domina como Criador e Deus todo soberano, contra os inimigos de Israel. Ele lança grandes pedras de granizo do céu, e o texto diz que estas pedras, elas matam mais dos amorreus do que a própria espada dos soldados israelitas. E os versos de 12 a 14 deixam-nos claro que Deus fez algo ainda mais incrível. Ele responde a um pedido de Josué, que é um pedido bastante incomum, um pedido de que o sol e a lua fiquem parados. Então a situação é mais ou menos assim: Josué e todo mundo ali tem um cenário de guerra diante de seus olhos, mas o dia está acabando, e nem todos os inimigos de Israel serão eliminados nesta batalha. Eles poderão, pela proximidade do fim do dia, escapar. Sob o manto da escuridão, eles podem sobreviver e ainda oferecerem risco e perigo a Israel. Israel e Josué, de maneira especial, sabem que, com tempo suficiente, os seus inimigos eles poderiam ser totalmente exterminados. Com tempo suficiente, eles poderiam levar a uma derrota completa todas estas cidades, estados e seus exércitos. E desta maneira eles poderiam conquistar toda a metade sul da Terra Santa em uma única campanha. Então Josué, ele é ousado. E ele, com uma grande fé, com uma enorme fé, uma enorme confiança nas promessas de Deus, ele faz esse pedido grandioso, absolutamente incomum. Ele pede que Deus estenda o dia para que o exército de Israel pudesse fazer o seu trabalho completamente. É isso que está sendo dito aqui. Três perguntas que precisamos fazer diante deste milagre. E aqui eu não preciso repetir que milagre é algo, obviamente, bastante incomum. E é, obviamente, a subversão de qualquer entendimento das leis naturais e científicas. E estas perguntas são: o que aconteceu aqui? Como aconteceu? E qual o significado destes eventos do versículo 13? Meus irmãos, o que aconteceu? Como eu disse antes, esse milagre é considerado o mais marcante conflito entre as Escrituras e a ciência. Os céticos, os críticos, eles apontam
para uma espécie de falha ou incompreensão por parte de Josué do sistema solar. É sabido que, desde Copérnico e Galileu, que a ciência reconheceu que o Sol não se move ao redor da Terra por causa da noite e do dia. Isso hoje é um fato científico bastante conhecido de todos. Agora, além de nós estarmos lidando com um milagre aqui, nós temos o suficiente para lidar com estas objeções, com estas críticas dos céticos, dizendo que se trata de uma objeção bastante tola. Eles são ridículos. Richard Dawkins, os novos ateus e todos quantos criticam as Escrituras, neste ponto, eu deixo muito claro em dizer para vocês, eles são tolos e ridículos. Por uma questão muito simples, meus irmãos. É óbvio que você não precisa ser um cientista de foguetes para estabelecer que Josué está usando aqui uma linguagem que nós podemos chamar de linguagem fenomenológica, uma linguagem da aparência, aquilo que continua sendo usado até mesmo por cientistas ainda hoje. Um exemplo muito claro, meus irmãos, deste tipo de uso é o fato de que os meteorologistas até hoje, eles registram as horas considerando o nascer do sol e o pôr do sol. Da mesma maneira, do mesmo modo que Josué o fez, usando o que nós podemos chamar de linguagem fenomenológica ou linguagem da aparência. Isso faz com que apenas o intento, o desejo e a pressa em criticar, em atacar, em expor a descrença, é o que de fato move a sanha de homens como Richard Dawkins, novos ateus e pretensos cientistas. Se Josué é ridículo, todos os meteorologistas que fazem uso da linguagem da aparência seriam ridículos. Então é uma objeção tola, boba, principalmente pela resposta que nós podemos dar às duas outras perguntas. Como isso aconteceu? A explicação tradicional para esse texto é que Deus ele estendeu as horas do dia, parando a rotação da terra por 24 horas, para que o povo pudesse ter tempo de concluir a sua ofensiva militar. Embora o ponto de vista da física, ela produza a ideia de que tal evento ele tenha enormes problemas do ponto de vista da ciência, é óbvio que nós estamos falando aqui de um milagre. E um milagre que o próprio versículo 14 disse que nem antes e nem depois voltou a acontecer. Às vezes, meus irmãos, há uma linha muito tênue entre a fé e a incredulidade. Mas eu gostaria de dizer a vocês que, da mesma maneira, há uma linha tênue entre a inteligência e o ridículo, entre a tolice e a inteligência. E é nesta linha tênue que transitam os céticos e os críticos. Às vezes, nós simplesmente precisamos lembrar o que Deus disse ao profeta Jeremias numa pergunta retórica. Lá em Josué 32, versículo 27, quando ele diz: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. E aí ele pergunta de maneira retórica: alguma coisa é muito difícil para mim? A pergunta, ela exige uma resposta negativa. Nada, absolutamente nada é difícil para Deus. Nós não precisamos entender a mecânica de nenhum milagre para adorar a Deus como Deus onipotente. Se isso fosse necessário, Deus não seria definível como Deus. Na verdade, se entendêssemos toda a mecânica do milagre, eu acho que a adoração ela seria desnecessária, porque de alguma maneira nós seríamos deuses. E a terceira pergunta: qual o significado destes eventos?
O versículo 14, ele começa esclarecendo o significado, dizendo: não houve nenhum dia como esse, antes ou depois. Um dia diferente, um grande dia. Um dia como nenhum outro. E Israel, o texto diz em complemento, foi beneficiado por este grande evento, em que o Senhor atendeu à voz de um homem, porque o Senhor lutou por Israel. Completa o versículo 14. O foco que o autor coloca aqui, meus irmãos, não é tanto na singularidade astronômica desse milagre, mas no fato de que Deus, o Deus soberano do universo, Ele ouviu o seu servo Josué e Ele lutou pelo seu povo, realizando um grande milagre aqui. Mas por que? Você pode perguntar novamente. Por que que isso é tão único? Por que que isso é tão diferente se Deus ouviu Moisés? Não ouviu? Se Deus ouviu Elias, e ainda hoje Ele ouve as orações do seu povo. O que há de único, meus irmãos, e este é o ponto do autor aqui, é que nunca antes ou depois Deus ouviu e atendeu a um pedido tão absurdo e interrompeu os corpos celestes para o benefício do seu próprio povo. Este milagre é único, este evento é único, este dia é único em razão disso. Os dois milagres anteriores nesse livro, a travessia do Jordão e a queda das muralhas de Jericó, foram todos milagres por iniciativa divina. Josué não os pediu. Este aqui foi em resposta à petição de um homem que ousadamente, com uma grande fé, com uma enorme fé, ousou pedir. Se Deus estava disposto a fazer isso, eu pergunto a você, você não acha que Ele está disposto a nos ouvir quando nós levamos em orações coisas muito menores e tão menos absurdas? Eu creio firmemente que este é um dos objetivos do Espírito Santo em ter nos dado este texto, em ter dado a mim, a você e a toda a igreja hoje esse texto. Ele quer, meus irmãos, que nós entendamos, em primeiro lugar, que Deus é Deus, Deus é grande, e Josué entendeu isso. Enquanto há um grande perigo, uma grande tentação de que nós, não de fato, mas nos nossos pensamentos errados, na nossa falta de fé, nós construamos um Deus pequeno e vivamos uma vida com um Deus pequeno, ao invés de conhecer pela Escritura o quão grande é o nosso Deus e vivermos uma vida com um Deus grande. E aqui nós temos que falar e aplicar esse texto, falando da vida, ou do teste da vida, entre viver entre um Deus pequeno ou um Deus grande. Meus irmãos, aplicando, uma vida de um Deus pequeno é uma vida de orações pequenas. A oração, o pedido de Josué é grande, porque Deus é grande e Ele podia orar assim. Mas vivendo como muitas vezes nós temos vivido, as nossas orações têm sido pequenas, infrequentes, só proferidas quando nós estamos absolutamente desesperados. Quando nenhuma resposta parece ser dada às nossas orações, a oração simplesmente é abandonada e nós buscamos resposta em outros lugares. Essa é a grande diferença entre a maneira como nós estamos vivendo e a maneira como este grande homem de fé, Josué, viveu.
As nossas vidas, como se Deus fosse pequeno, elas são fixadas não no que Deus pode, mas naquilo que Deus não pode. Ao invés de nós focarmos no que Deus pode e fará nas nossas vidas, nós nos ocupamos de pensar naquilo que Ele não pode fazer, ou pelo menos aquilo que nós supomos que Ele não pode fazer. Isso tem levado-nos a viver vidas de alta ansiedade. Nós somos uma geração como nunca antes tomadas pela ansiedade. Nós somos altamente ansiosos e controladores. Nós vivemos uma vida dominada pela ansiedade, gerada pela incapacidade de saber o que o futuro reserva e pela incapacidade de controlar o presente, porque simplesmente Deus se tornou pequeno para nós e nós não conseguimos nos livrar do domínio destas coisas. E isso tem afetado a nossa adoração. Nós temos vivido uma adoração ou pragmática, fria, ou uma adoração meramente emocional. O que nós poderíamos definir como luz sem calor, de emoções artificiais. A adoração, ela se torna uma atividade baseada em uma vida que parece estar no local da adoração, e nossas afeições são movidas apenas externamente. Parece não haver nada em nossos corações. Nós somos dominados pela insatisfação, pelo medo, pela incerteza do futuro. O tipo de medo que nos afasta de Deus, porque traz e acumula sobre os nossos corações culpa, vergonha e pecado. Tudo isso porque na nossa incredulidade, na nossa falta de fé, Deus se torna cada vez menor, pequeno. E da mesma maneira as nossas vidas são pequenas. Assim como a vida de Richard Dawkins é ridícula, patética, minúscula, pequena. É isso que o ceticismo faz com o cético. Faz dele um anão dos menores e dos menores no que diz respeito a questões espirituais. Nós finalmente, nesta vida onde Deus é pequeno, tentamos sobreviver com a elevação de nós mesmos. No ministério, no evangelismo, na resolução de problemas, na vida da nossa família, no nosso trabalho, no planejamento financeiro. Nós somos simplesmente alimentados por um alto nível de autoconfiança e de uma confiança na nossa própria força, que a elevação de nós mesmos acaba se tornando o terrível e final caminho para a nossa ruína. Sobre isso, escreveu o Ed Welch um livro chamado Quando Deus é Pequeno e Nós Queremos Ser Grandes. Porque não passa disso, de uma vontade de grandeza nossa. No final de tudo, nós veremos a nossa própria destruição, em vários sentidos, no emocional, até no físico e no espiritual. Meus irmãos, de muitas maneiras, a nossa condição e a nossa humanidade nos humilha nas nossas pretensões de nos elevar a nós mesmos. Quando nós achamos que somos grandes, vem um câncer em plena juventude e nos arrasa. Quando nós achamos que temos força e algum controle sobre a nossa vida, a morte nos sobrevém de uma maneira que simplesmente diz: você não é nada, você é pó. Deus é grande, você é pequeno. Mas há uma outra vida, a vida pela qual Josué procurou caminhar, a vida na qual Josué caminhou como um homem de fé, a vida onde Deus é grande, como nós podemos conhecer pela sua palavra. E uma vida onde Deus é grande, é uma vida onde a oração é consistente, persistente, guiada pela fé. Ela é grande, ela é audaciosa, e ela continua mesmo quando a resposta seria claramente: espere.
A oração disposta a permanecer em Deus, porque sabe que Ele é o soberano de toda a terra, dos céus e da terra. Uma vida que crê que quando Deus fala, está feito. Uma vida que não se concentra apenas no que Deus pode e vai fazer, mas uma vida que descansa nele, que espera nele. Uma vida de contentamento em todas as circunstâncias, em tudo aquilo que vem das mãos de Deus. Uma vida de confiança no Deus soberano e, portanto, uma vida de baixo nível de ansiedade. Quando Deus é grande, nós não somos ansiosos. É por isso que nós ouvimos o conselho da palavra de Deus, de que devemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, nos humilharmos sobre Ele, para que Ele no devido tempo nos exalte. Adoração assim, no meio dessa vida, se torna muito mais do que meramente luz. Ela é fervente, ela é luz e é calor. As nossas vidas se tornam cheias de quentura. Ela queima da verdade e ela explode na luz dos nossos afetos por um Deus tão grandioso. Esta vida, meus irmãos, onde Deus é grande, é a negação de si mesmo, não indo acima dos nossos chamados, mas desempenhando corretamente aquilo que Deus nos chamou a fazer. O mesmo Davi disse: Senhor, eu não estou à procura de coisas grandiosas demais para mim. Davi sabia que buscar um Deus grande significava se contentar em ser pequeno. E ele mesmo diz: como pode o jovem guardar puro o seu coração? Ali literalmente seria: como pode o pequeno guardar puro o seu coração? E ele mesmo responde Davi dizendo: observando segundo a tua palavra, fazendo o que tu queres que eu faça. Meus irmãos, o temor adequado do Senhor domina a vida onde Deus é grande. O tipo de temor que nos atrai para Ele, não para longe dEle. Esta é a grande diferença. E é tudo sobre aquilo que nós precisamos aprender com o texto desta manhã. Concluindo, meus irmãos, o nosso texto ele fala de rebelião, libertação, e ele falará no próximo domingo, no restante desse capítulo, sobre julgamento. Essas três palavras, elas poderiam sim, em certo sentido, ser o resumo de todo o enredo das Escrituras. Mas o nosso texto em especial, e os acontecimentos que vimos nesta manhã, nos versículos de 1 a 15, eles são na realidade, como podemos assim dizer, um ensaio geral para o último dia. Quando o Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, abrir o sexto selo, e diante dos reis da terra, que o rejeitaram, que escarneceram dele, que travaram guerra contra o seu povo, estes reis irão mais uma vez procurar correr e se esconder nas cavernas. E mais uma vez, o maior Josué, Yeshua, Jesus, o Cristo, ele colocará o pé sobre seus pescoços, e ele irá conquistar o nosso maior inimigo, que é a morte. E ao garantir esta vitória, ele estará nos dando todas as bênçãos da sua aliança. Meus queridos, Deus sempre cumpre as suas promessas. Em Cristo ele prometeu abençoar aqueles que o obedecem e amaldiçoar aqueles que o desobedecem. Por meio da fé em Jesus Cristo, nós somos considerados como perfeitamente obedientes. E nesta manhã nós vimos que neste dia, como nenhum outro, nós vemos Deus pelo seu povo, um grande Deus, que nos convida a uma vida com Ele, confiando nele,
vivendo ousadamente mesmo sendo pequenos. E nada disso será cumprido nas nossas vidas fazendo algo pela nossa grandeza, mas continuando a afirmar a grandeza de Deus, nosso grande Deus, através do nosso grande Salvador, o Senhor Jesus Cristo, em quem devemos ter fé, em quem devemos confiar. Que Deus o abençoe, fazendo com que você viva a vida com um grande Deus, de uma grande confiança em Jesus. Que Deus os abençoe.